Governo Lula quer impor a pior censura que este país já teve. Como sempre, querem vender a ideia de que ninguém está fazendo nada de mal. No caso, dizem que a censura não é censura. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. O presidente Lula, a esquerda e os seus extremistas têm uma experiência incomparável na prática de traficar com embustes, mas estão vivendo com certeza um momento de superação, como se diz nos manuais de autoajuda. Querem impor ao Brasil a pior censura que este país já teve em toda a sua história, incluindo os períodos de ditadura, e chamar a isso de Lei da Liberdade na internet. Como sempre, querem vender a ideia de que ninguém está fazendo nada de mal. No caso, dizem que a censura não é censura. Muita gente boa acredita e fica achando que se trata de dar mais transparência à internet ou de estabelecer responsabilidades para sua utilização. É mentira. Todo esse projeto de lei para combater a mentira é uma mentira. Tá gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Não há nenhuma dificuldade em torno da questão. Se o Estado ganha o direito de impedir que o cidadão diga alguma coisa em público, qualquer coisa, a censura, ponto final. Como seria possível dizer que não há? A lei que Lula e o seu sistema querem socar em cima do país, uma aberração que vai ser votada sem ter passado por estudo e debate em nenhuma das comissões da Câmara, diz exatamente isso. O Estado fica autorizado a proibir que você diga o que pensa na internet. Mas pode punir quem disse e a plataforma onde foi dito. Se isso não é censura, o que poderia ser? Não se trata de coibir crimes que possam ter sido praticados com o uso da palavra. Todos, sem exceção, já são previstos e punidos nas leis em vigor no país. O que a esquerda quer é que o governo tenha o poder de proibir a publicação daquilo que não quer que se publique. A lei, uma espécie de Frankenstein em que uma monstruosidade se soma a outra, artigo após artigo, não cria direito nenhum, só proíbe, dá ordens e castiga. Sua aberração símbolo é a entrega a quem manda na máquina do Estado, da autorização de definir o que é verdade e o que é mentira, e até mesmo a verdade que pode levar a conclusões erradas e, portanto, não pode ser dita. É demente. O Estado de São Paulo, por exemplo, disse num editorial recente que o governo Lula faz uma política de destruição dos marcos regulatórios, tais como a lei das estatais, o marco legal do saneamento, a reforma do ensino médio, entre outros, ou que age com tolerância na invasão de terras pelos companheiros do MST. Pela nova lei da censura, se isso aparecer na internet, o governo tem todo o direito de dizer que é desinformação, os fatos podem estar corretos, mas a publicação fica proibida. Porque os censores acham que o conjunto é enganoso, fora de contexto ou manipulado, como diz o texto do projeto. É essa a lei da liberdade de Lula. Governo Lula vai taxar aplicações no exterior. Medida vai compensar isenção do imposto de renda para cobrir o caixa da União. O governo federal vai taxar rendimentos de brasileiros aplicados no exterior. A medida provisória, MP, com as regras foi publicada no Diário Oficial da União, no domingo 30. A nova tributação foi incluída na MP que prevê a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, IR, para compensar as perdas da União com a isenção do IR. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva decidiu taxar os rendimentos recebidos no exterior por meio de aplicações financeiras, entidades controladas e fundos usados para administrar quantias de terceiros, os chamados trustes. Esse tipo de aplicação é comumente feita em paraísos fiscais, ou seja, em países com tributação praticamente nula. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Como vai funcionar? Segundo o texto publicado, haverá duas faixas de cobranças para taxar os rendimentos de brasileiros aplicados no exterior. A primeira será de 15% sobre a parcela anual dos rendimentos que exceder a R$ 6.000 e não ultrapassar R$ 50.000. A segunda faixa será de 22,5% para rendimentos acima de R$ 50.000. Ainda conforme a MP, os valores a R$ 6.000 não serão tributados. Quanto vai render taxar rendimentos no exterior para o governo? Conforme o jornal o Globo,
A intenção do governo é arrecadar 3,2 bilhões de reais apenas neste ano com a nova medida. O valor cobriria o impacto do aumento da faixa de isenção do IR. A arrecadação neste ano vai ocorrer porque a MP autoriza que pessoa física residente no país possa optar por atualizar o valor dos bens e direitos no exterior informados para o valor de mercado em 31 de dezembro de 2022. Neste caso, a alíquota que incidirá sobre o valor da diferença para o custo da aquisição será de 10%. O imposto deverá ser pago até 30 de novembro de 2023. Michele comenta a operação da PF. Ficamos sabendo pela imprensa. Ex-primeira-dama ressaltou que advogado não teve acesso aos autos do caso. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro se manifestou nas redes sociais sobre a operação de busca e apreensão conduzida pela Polícia Federal, PF, na manhã desta quarta-feira, 3. Hoje a PF fez uma busca e apreensão na nossa casa. Não sabemos o motivo e nem o nosso advogado não teve acesso aos autos, escreveu. Apenas o celular do meu marido foi apreendido. Ficamos sabendo pela imprensa que o motivo seria a falsificação de cartão de vacina do meu marido e de nossa filha Laura. Na minha família apenas eu fui vacinada, reiterou. Durante as buscas, os agentes ficaram cerca de 3 horas na casa da família, que fica em Brasília. A PF apreendeu o celular do ex-presidente Jair Bolsonaro. O órgão investiga um grupo suspeito de inserir dados falsos da vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Entenda o caso envolvendo Bolsonaro. A investigação da PF ocorre no âmbito do inquérito das milícias digitais, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Conforme a PF, as pessoas beneficiadas conseguiram emitir certificados de vacinação para burlar restrições sanitárias impostas pelos governos do Brasil e dos Estados Unidos. Ainda na manhã de hoje, os agentes prenderam o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O militar foi detido preventivamente, segundo a PF. Deputados protocolam pedido de impeachment de Lula por 8 de janeiro. Mesmo informado sobre manifestações, governo petista foi omisso para conter invasão, afirmam parlamentares. Com o argumento de que o governo foi omisso para conter os atos de 8 de janeiro, um grupo de 42 deputados apresentou na Câmara Federal um pedido de impeachment do presidente Lula. Eles afirmam que o petista cometeu crime de responsabilidade porque órgãos internos do governo alertaram sobre o risco de invasão de prédios públicos, mas nada fizeram. Na semana que antecedeu o ataque, a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, alertou o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, e o Ministério da Justiça de que haveria manifestações violentas em Brasília naquele fim de semana, entre 7 e 8 de janeiro, mas os dois órgãos não adotaram medidas para impedir os atos de vandalismo no Planalto, no Congresso e no Supremo Tribunal Federal, STF. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Pelo contrário, dizem os deputados. O então chefe do GSI, General Gonçalves Dias, estava em franca interação com os manifestantes e membros do gabinete, até mesmo ofereceram água aos invasores do Planalto. As imagens em que Dias aparece na cena do crime somente foram reveladas em 19 de abril, depois que a CNN conseguiu as gravações feitas pelo sistema interno de câmeras do Planalto. Essas imagens estavam sob sigilo, decretado pelo próprio GSI. Depois do vazamento das imagens, Gonçalves Dias, considerado o sombra de Lula, já que esteve na segurança pessoal do presidente nos 2 primeiros mandatos e na campanha de 2022, exonerou-se do cargo. Mesmo ciente dos alertas da ABIN, não foi realizado qualquer reforço no esquema de segurança do Palácio do Planalto por parte do governo federal, deixando-o vulnerável à invasão. A falha na prevenção de tais atos, mesmo com antecedentes alertas, é inaceitável em um Estado de Direito e configura grave omissão do presidente da República em garantir a segurança e a ordem pública no país, escreveram os deputados, no pedido de impeachment. Os parlamentares afirmam que Lula violou a Lei 1079/1950, que trata dos crimes de responsabilidade e do processo de julgamento para a perda do cargo. O artigo 8º estabelece como crimes de responsabilidade, e portanto suscetíveis de impeachment, os crimes contra a segurança interna do país. Entre as condutas que configuram esses crimes estão praticar ou concorrer para que se perpetre qualquer dos crimes contra a segurança interna, definidos na legislação penal, e não dar as providências de sua competência para impedir ou frustrar a execução desses crimes. Sigilo das imagens e prevaricação. Para os parlamentares, a conduta do governo Lula,
mesmo com o alerta da ABIN, configura uma grave falha no cumprimento do dever constitucional de garantir a segurança nacional e a ordem pública. No caso em análise, as evidências apontam que o presidente da República não só não adotou as providências de sua competência para impedir a invasão dos prédios dos três poderes em Brasília, como também teria agido de forma a proteger de sua responsabilização o ministro do GSI, que estava presente no local durante os ataques. Os deputados afirmam que Lula cometeu o crime de prevaricação por não tomar medidas para responsabilizar seu subordinado. É importante destacar que tal conduta se estendeu até o momento em que a proteção ao ministro se tornou insustentável perante a opinião pública, revelando, assim, uma atitude inaceitável de descompromisso com o cumprimento do dever legal. Sobre o sigilo das imagens, o pedido de impeachment de Lula afirma que essa decisão reforça a tese de que houve uma tentativa de ocultar a responsabilidade dos envolvidos nos fatos. 4 pedidos de impeachment de Lula foram protocolados. Já há pelo menos 4 pedidos de impeachment de Lula protocolados na Câmara. Os 2 primeiros foram protocolados por Biratan Sanderson, PLRS, e Evair Melo, PPS, com a justificativa de que Lula cometeu crime de responsabilidade ao afirmar, em viagem à Argentina e Uruguai, que o Congresso Nacional promoveu um golpe de Estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. Um terceiro pedido foi feito por Bibo Nunes, PLRS, por Lula ter, segundo ele, cometido improbidade administrativa ao fazer ataques contra o senador Sérgio Moro, União PR, ex-juiz da Lava Jato. Essa foi a justificativa de um 4º pedido de cassação contra o petista, assinado por mais de 30 deputados. Neste último pedido de impeachment, protocolado na quarta-feira 3, a maioria dos parlamentares que assina a representação do PL. Entretanto, na lista, há deputados do PP, PSD, Republicanos, Podemos e Patriota. Veja a lista. Delegado Paulo Bilinski, PLSP. Júnior Amaral, PLMG. Coronel Meira, PLPE. Delegado Caveira, PL Pará. Sargento Faur, PSDPR. Daniela Reiner, PLSC. Coronel Crisóstomo, PLRO. Tenente Coronel Zuco. Republicanos RS. Mário Frias, PLSP. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, PLSP. José Medeiros, PLMT, Amália Barros, PLMT, Evair Vieira de Melo, PPEP, Capitão Alden, PLBA, Eduardo Bolsonaro, PLSP, Delegado Fábio Costa, PPAL, Rodolfo Nogueira, PLMS, Delegado Éder Mauro, PL Pará, Pastor Eurico, PLPE, Bibo Nunes, PLRS, Giovanni Cherini, PLRS, Gilvanda Federal, PLS, Maurício Marcon, POD-RS, Nicolas Ferreira, PLMG, Carlos Jorge, PLRJ, Cristo Nieto, PLRJ, Caroline de Tone, PLSC, Marcos Polon, PLMS, Silvia Vaiamp, PLAP, Cabo Gilberto, PLPB, Doutor Frederico, Patriota MG, Clarissa Tércio, PPPE, Carla Zambelli, PLSP, Daniel Freitas, PLSC, Coronel Telhada, PPSP, Capitão Alberto Neto, PLT, Doutor Jaziel, PLCE, Gustavo Gair, PLGO, Bia Quissis, PLDF, General Girão, PLRN, Júlia Zanata, PLSC, Doutor Luiz Ovando, PPMS. Governo Lula vai ao STF contestar privatização da Eletrobras. AGU preparação para devolver controle da empresa à União. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva vai contestar a privatização da Eletrobras no Supremo Tribunal Federal, STF. A Advocacia Geral da União, AGU, já tem pronta uma ação de inconstitucionalidade para questionar o modelo de privatização da empresa do setor elétrico. A ação deverá ser protocolada nos próximos dias, segundo informou a CNN. O objetivo do governo é retomar o controle da empresa, mesmo sem deter a maioria das ações ordinárias. A operação que cedeu o controle à iniciativa privada foi concluída em junho de 2022, no governo de Jair Bolsonaro. Houve um aumento de capital da Eletrobras com a privatização, mas só o mercado participou. O governo, União, BNDES e BNDES-Par, reduziu sua fatia societária de 62% para pouco mais de 40%. Tá gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Uma das cláusulas aprovadas pelo Congresso no ano passado impede grandes investidores de assumir o controle da empresa. Mesmo que uma companhia privada adquira ações da Eletrobras no mercado, ela terá seu poder decisório sempre limitado a 10%.
É esse ponto que a AGU pretende questionar no STF. A ação pretende impor o conceito de proporcionalidade nas decisões da companhia. Como a União ainda detém 40% de participação com direito a voto, ela recuperaria o controle. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.